Um reservatório de água com capacidade máxima para 6.000 litros tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas internas em metros estão indicadas na figura, que é essa figurinha aí que nós temos aqui, ó. Essa é a figura, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um prisma reto de base retangular. E ele fala que a capacidade máxima é de 6.000 litros, ou seja, o volume é 6.000 litros. Tá. O examinador foi legal, ok? Foi legal. E trouxe que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Mas ele poderia omitir essa informação e você deveria ter estudado, porque essas relações de medidas é obrigatório você conhecer. Mas ele trouxe, lembrando que 1 metro cúbico é 6.000 litros. A altura desse reservatório indicada pela figura, aliás, a altura desse reservatório indicado na figura pela letra H é igual a... Bom, muito simples, tá? Muito simples mesmo. Quando nós temos esses prismas, como que se calcula o volume? É só você pegar a área da base, certo? E multiplicar pela altura. O raciocínio sempre é o mesmo. Se fosse um cilindro, a área da base vezes a altura. Tá? Se fosse um quadrado, a área da base vezes a altura. Se fosse, no caso aqui, um retângulo, a área da base. Como que se calcula a área da base desse retângulo? 2 vezes 1,5, né? Lado vezes lado. Mas também você poderíamos afirmar que, uma vez que nós temos que o volume é a área da base vezes a altura, certo? Nós temos o seguinte, ó. Quanto que é a área da base? Não é 2 vezes 1,5? 3 vezes a altura. O que ocorre? Eu sei quanto que eu tenho que ter de volume. Só que tem um probleminha nele. Eu não posso colocar 6.000 aqui igual a 3 vezes H. Por que eu não posso colocar 6.000? Pelo seguinte, 6.000 é uma medida que está em... Cadê a caneta? Aqui, ó. Em litros. E volume não é dado em litros, tá? Volume vai ser dado em centímetros cúbicos, tá? Em metros cúbicos, mas ele já nos informou que 1 metro cúbico, olha só aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então pense comigo, se 1 metro cúbico é igual a 6.000 litros, não é isso que está falando? 6.000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? Perdão. 6.000 litros vai ser X. Pode fazer a regrinha de 3, normal, tá? Ou simplesmente você vai fazer o quê? Já deduzi que vai ser 6, mas vamos fazer a regrinha de 3, ó. X vezes 1.000, 1.000x. 6.000 vezes 1, 6.000. X vai ser igual a 6.000 dividido por 1.000. Corta, 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 corta e corta. 6 dividido por 1, 6. Tá? Então, para que nós tenhamos 6.000 litros, o resultado aqui do volume tem que ser 6. Esse 3 não está multiplicando com H, então vem para cá dividindo. Então vai ser 6 dividido por 3 igual a H. 6 dividido por 3 é 2. Então 2 igual a H. 2 igual a H, mesma coisa que H igual a 2. Portanto, quanto que tem que ser a nossa altura? 2 metros. A questão diz o seguinte: para a limpeza de um parque, 10 homens trabalham 5 horas por dia durante 8 dias. Para limpar esse mesmo parque em 16 dias, 5 homens precisam trabalhar um número de horas por dia igual a 4, 5, 6, 8 ou 10. Questão da banca VUNESP. É um clássico essa questão, porque envolve regra de 3 composta. Quando você trabalha com regra de 3 composta, o primeiro passo é identificar as grandezas. Nós temos homens, horas por dia, ok? E a quantidade de dias. Então, essas são as nossas grandezas. Homens, horas por dia, ok? E a quantidade de dias. Perfeito? Vamos lá. Ele fala 10 homens, certo? Trabalhando 5 horas por dia, vão gastar 8 dias para limpar esse parque. Na segunda parte do enunciado,
traz o seguinte: para limpar esse mesmo parque em 16 dias, agora são 16 dias, trabalhando, aliás, 5 homens, né, trabalhando quantas horas por dia, né, eles vão gastar aí para finalizar, né, é necessário quantas horas por dia para finalizar esse trabalho. Então veja, na primeira situação é 10 homens trabalhando 5 horas por dia e gastam 8 dias e realizam a tarefa. Na segunda situação, que é a situação de baixo, nós temos 16 dias agora disponíveis, 5 homens disponíveis. Quantas horas, né, são necessárias por dia, né, para que essa tarefa seja executada? Bom, já vou adiantar que se você for um bom observador e tiver um bom raciocínio lógico, essa relação aqui, o fato de ter diminuído pela metade a quantidade de homens, mas ter dobrado o número de dias, te dá uma sugestão da resposta, tá? Mas eu vou resolver da forma técnica, que é envolvendo a regra de 3 composta, tá? Basicamente, nós temos que fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos trocar esse ponto de interrogação por um X. Fazer as perguntas para a coluna onde está o X, tá? Então, veja o seguinte. Se eu aumento a carga horária por dia, eu vou precisar de menos dias. Concorda comigo? Se eu aumento a carga horária do dia, trabalhada do dia, eu preciso de menos dias para concluir essa tarefa. Se eu aumento, agora vamos analisar a relação carga horária do dia com a relação trabalhador, com a relação homem. Então, se eu aumento também a carga horária do dia, obviamente que eu preciso de menos trabalhadores, tá? Então, veja que as duas grandezas são inversamente proporcionais quando relacionadas com hora-dias. Então, nós vamos montar assim, ó, 5 sobre x é igual, ao invés de eu colocar aqui, ó, 10 sobre 5, eu vou colocar 5 sobre 10. Por quê? É inversamente proporcional. Vezes, ao invés de colocar 8 sobre 16, eu vou colocar 16 sobre 8. Certo? 5 sobre x é igual. Aqui eu posso simplificar. Ó. 5 dividido por 5, 10 dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Vezes 16 dividido por 2 16 dividido por 8, perdão, é 2. Perfeito? Então vamos lá. Vai ficar 5 sobre x é igual. Ó, aqui existe o 1 como denominador, certo? Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 também. Certo? 2 dividido por 2 é 1. Então, nós vamos ter 5 sobre x é igual a 1 sobre 1. Tá? Porque embaixo de qualquer número inteiro existe 1 como denominador. Multiplica em cruz. X vezes 1, x. 5 vezes 1, 5. Perfeito? Então, vamos precisar de 5 horas por dia para concluir essa tarefa gabarito B. Aquilo que eu disse no começo, tá? Se você percebesse a relação, olha só, o que ele fez aqui? Ele diminui a mão de obra pela metade, só que dobra a quantidade de dias. Então, obviamente, que vai se manter a mesma quantidade de carga horária por dia, porque ele pegou, né, e diminuiu aqui pela metade, certo? Dividiu por 2, e aqui ele multiplicou por 2. Vai acabar equilibrando o meio ali, não precisa alterar a coluna do meio. Perfeito? Essa é uma resolução mais lógica. Com a prática, você pega isso, tá? Com a prática de resolução de questões. Mas o que eu preciso que você entenda? Como operar a regrinha de 3, tá? Que é muito simples. Coloca cada informação na sua coluna, faz a análise, se é diretamente ou inversamente proporcional. Pronto, monta a equaçãozinha, resolve, descobre o x, marca o gabarito e seja feliz. Tá? Isso que é mais importante. Essa questão de raciocínio você vai desenvolvendo com o tempo. Tá? Fica calmo nesse aspecto aí. Um abraço, não perca a terceira questão. Dentre as opções apresentadas abaixo, qual não é uma equação linear? Então aqui você teria que conhecer o conceito de equação linear. Equação linear é toda e qualquer equação em que, né, as incógnitas possuem expoente 1, certo? Expoente de grau 1. Então, ela pode ter mais de uma incógnita? Pode. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma equação linear padrão, que é uma equação afim, uma equação de grau 1. X mais 1 igual a 0. Perfeito? Tranquilo. Poderia ser y mais x igual a 12. Isso está perfeito. É uma equação linear.
tá? A mais B mais C igual a menos 12, por exemplo. Está correto? Sim, está correto. É uma equação linear. Então, sabendo desse conceitozinho básico, vamos para as alternativas. Aqui, eu tenho 3 incógnitas, não tem problema, certo? Agora, eu tenho que analisar os expoentes. Claro que é importante o quê? O sinal de igual. Senão, não é uma equação, né? Porque a questão está te pedindo uma equação. A mais B mais... Aliás, A mais B igual a C menos 2. Aqui, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Perfeito. Se enquadra no nosso padrão de equação linear. A B, temos x, y e z. Não tem problema, né? Vamos analisar os expoentes. Expoente 1, expoente 1, expoente 1. Perfeito. Também é uma equação linear. Tem um sinal de igual. Perfeito. Aqui, x ao quadrado mais y igual a 2. Tenho duas incógnitas, só que, olha o problema. Eu já tenho um expoente diferente de 1. Então, essa aqui não é uma equação linear, portanto, nosso gabarito. Vamos analisar a questão de baixo, tá? Porque tem um parênteses aqui. Não se assuste. Como não tem nenhum fator antes aqui multiplicando, não vai ter problema, tá? Você poderia reescrever isso aqui, ó, 3x igual a 2y menos 4z menos 8, tá? 3 tipos de incógnitas, todas com expoente 1, perfeito? É uma equação linear. Um forte abraço, não perca aí a questão de número 4. Quanto aos anagramas da palavra pulga, muito bem, julgue o item. Bom, primeiro, você tem que entender qual é o conceito de anagrama, e é um conceito muito simples e você tem que levar para sua prova, tá? O que é anagrama? É de quantas formas eu vou conseguir reorganizar essas letras que dá origem a outras palavras, certo? Então, preste atenção. Eu tenho a palavra pulga. O que seria um anagrama da palavra pulga? Poderia ser, por exemplo, pluga. Pluga é um anagrama. Perceba que as letras são as mesmas, eu apenas mudei a ordenzinha delas aí, e aí gerou uma nova palavra. Basicamente o conceito é esse, né? Eu reorganizo as letras e formo uma nova palavra. Palavra ficou difícil, uma nova palavra. Se ela vai ser, se existe ou não no nosso dicionário, não importa, tá? Aqui é matemática, não língua portuguesa. Então aqui nós estamos preocupados com o quê? Quantas palavras diferentes eu consigo formar com as mesmas quantidades de letras. De uma forma normal, tradicional, por exemplo, os anagramas da palavra pulga, 1, 2, 3, 4, 5, seria o 5 fatorial. Por que o 5 fatorial? Perceba o seguinte, a palavra pulga é formada por 5 letras. Preste atenção. Na primeira posição, quantas possibilidades eu tenho? O P, o U, o L, o G e o A. Opa, eu tenho 5. Para a segunda posição, eu tenho quantas letras? Vamos supor que eu usei a letra L. Me sobra quanto? 4, certo? Aí eu usei o G, né? Quantas que sobram? 3. Suponhamos que eu usei o A. Agora eu quero usar o U. Perdão. Eu acabei me empolgando. Tirei o. Tá, vamos analisar a quarta posição. Sobraram 2 letras. Suponhamos que eu tenha utilizado o U. E agora sobra quantas letras? 1. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, perceba o seguinte. Eu consigo formar 120 novas palavras com essas letras. P, U, L, G e A. Basicamente é isso. Esse é o raciocínio de anagrama. Pronto, matou o conceito de anagrama. Se ele tivesse pedido quantos anagramas é possível formar com a palavra pulga, né, com as letras que compõem a palavra pulga, você saberia que é 120. Mas nada é tão simples quanto parece, né? Ele fala o seguinte, mais de 50 desses anagramas têm vogais juntas. Olha só. Ele quer saber quantos anagramas têm vogais juntas. O que seria isso, vogais juntas? Vamos pegar a palavra pulga. Vou pegar a palavra pulga. Seria, por exemplo, assim, ó, pu, A, L, G. Outro exemplo, U, A, P, L, G. Perceba que as vogais ficam juntas, ó. Ou, por exemplo, A, U, P, L, G. Então, ele quer saber de quantos anagramas nós conseguimos formar desde que as vogais fiquem juntas. Bom, existem 2 raciocínios aqui. Existem 2? Não, existem vários, né? Na matemática, a possibilidade de raciocínio é infinita, certo? Cada um tem uma forma diferente de resolver.
e cada raciocínio, desde que chegue a um resultado de forma lógica, é válido. E coerente também, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, você já vai entender. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Vamos ver se só 4 risquinhos desse servem. Perceba o seguinte, olha só. Eu posso ter as duas vogais aqui nas duas primeiras posições, não posso? Posso. Eu posso ter as vogais aqui também, ó, concorda comigo? Elas estão juntas, né? Eu posso ter elas aqui também. E eu posso ter elas aqui, ó. Certo? E com isso aqui eu vou trabalhar. Vejam só. Elas acabam formando um bloco, ó. Tá vendo? Elas acabam formando um bloco. Então, pense comigo. Aqui, para essa possibilidade, eu tenho para a primeira letra 2, para a segunda 1, certo? Porque quantas vogais eu tenho? Duas. U e A, certo? E agora para essa terceira posição, eu vou ter utilizado o U e o A. Sobra quantos? 3. Então aqui é 3, depois 2, depois 1. Certo? Vou fazer o raciocínio bem lento na próxima. Olha aqui, no segundo caso. Quantas possibilidades eu tenho para esta primeira? Lembrando que as vogais têm que ficar aqui, ó. Então aqui eu tenho duas possibilidades e aqui eu tenho uma. Então já corto U e já corto A. Quantas letras me sobram? 3, gente. 3 letrinhas. Certo? Então suponhamos que eu usei o P. Quantas que sobram aqui? 2. Né? Então vamos tirar o L. Quantas sobram aqui? 1. Certo? E o raciocínio vai se repetir. Olha só, aqui eu vou ter 3 também. Na verdade, sempre começa pelo bloco, né? Então, aqui, ó, 2 e aqui 1. Aqui eu tenho 3, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Começando pelo bloco, aqui 2 e 1. Então, aqui eu vou ter 3, 2 vezes 1. Perceba o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2, certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Né? 12 vezes 1, ó, 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vezes 1, 12. 3 vezes 2, 6. Né? 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então vejam só. Quantas possibilidades, quantos, né, anagramas eu vou ter? Eu vou ter 12, mais 12, mais 12, mais 12. 4 vezes. 4 vezes 12, 48. Certo? 48. Então eu já sei que o gabarito é errado, porque ele está falando que é mais de 50. Não, não é mais de 50. Eu montei uma simulação aqui e já foi possível observar que não dá mais que 50. Dá 48, exatamente 48. Então 48 anagramas vão ter as vogais juntas, tá? Outro raciocínio que você pode ter, vamos lá, 5 quadradinhos aqui para nós, ou 5 letras, né? E aí a gente monta 5 tracinhos. Se você, vamos colocar aqui xzinhos e xzinhos para as letras. Se você tiver a observação que elas formam um bloco e que esse bloco vai se deslocando, e transpondo isso, ó, vamos lá, ele é um bloco. Então vamos considerar esse bloco como se fosse uma letra. Tá? Eu vou unir o bloco e considerar ele uma letra. Então se eu quisesse formar um anagrama com uma palavra que tivesse 4 letras, por que 4 e não 5? Porque eu considerei isso aqui, ó, isso aqui como um bloco, como uma letra só. Tá? Então eu teria 4 possibilidades na primeira, 3 na segunda, certo? 2 na terceira e 1 na quarta. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá. Aí você vai falar, bom, errou, né? Porque dá 48. Mas preste atenção. Lembra que eu considerei isso aqui um bloco só, certo? Considerando isto um bloco, as combinações possíveis com as demais letras, no caso P, L e G, certo? Me dá 24 padrões. 24 padrões não, 24 possibilidades. Tá, só que você tem que lembrar de um detalhe que vai fazer toda a diferença. Perceba o seguinte, eu posso ter U e A, como eu posso ter A e U. Ou seja, nesse grupinho aqui, eu tenho 2 vezes 1. Quais são as possibilidades? Duas vezes. Tá? E aí eu vou multiplicar aqui por 2. 24 vezes 2, 48. 48. É o mesmo raciocínio, é semelhante quando você considera um bloco. Só que aí você tem que lembrar depois de fazer este ajustezinho, né? Porque você pode ter U e A, como pode ter A e U.
certo? Um exemplo, você pode ter ó, U e A, P, L, G, como pode ter A, U, P, L, G, tá vendo? Então, olha só, ó. Se eu considero um bloco, ok? Tudo bem, faça aqui com os 4, né? Ou fatorial de 4 também daria certo, só que no final multiplica por 2, porque aqui dentro, né, são duas possibilidades. Ou você tem U e A, ou você tem A e U. A questão diz o seguinte, determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Perceba o seguinte, aqui nós temos um triângulo retângulo, por quê? Temos esse símbolo indicando que aqui existe um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que você ver um triângulo e tiver este símbolo, você vai saber que é um triângulo retângulo, ok? Sendo um triângulo retângulo, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Basta eu identificar hipotenusa e catetos. A medida, né? A informação que tiver à frente do ângulo de 90 graus vai ser da hipotenusa. Então, nós temos aqui 15 elevado ao quadrado é igual a cateto. Esse aqui vai ser um cateto e aqui vai ser o outro. Tá? 9 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado, 15 vezes 15 vai dar 225. 9 ao quadrado, 81. Perfeito? Mais x ao quadrado. Esse 81 vai vir para o lado do 225 negativo, né? Então nós vamos ter 225 menos 81 igual a x ao quadrado. 225 menos 81, vamos fazer 225 menos 81, 5 tira 1, 4, que pega emprestado é 12, 12 tira 8, 4, aqui 144. Então 144 igual a x ao quadrado. Quando eu falo para você que 144 é igual a x ao quadrado, eu posso dizer, né, é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 144. Perceba o seguinte, eu quero descobrir o valor de x, e aqui eu tenho de x ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Basta colocar uma raiz quadrada deste lado e a outra do outro lado. Em ambos os membros, tá vendo? Eu coloquei raízes quadradas. Raiz de x ao quadrado é x. Né? Raiz quadrada, perdão. Raiz quadrada de 144 é 12. Ok? 12. Portanto, aqui nós temos que o valor de x é 12, gabarito C de casa. Certo? Chegamos ao final.